E aí, galerinha, beleza? Hoje, para o nosso último VPA do ano, a gente vai falar sobre um tema polêmico: regimes totalitários no cinema. Vocês acreditam nisso? Hoje vamos gravar. Em uma Inglaterra futurística e totalitária, Eve Hammond, depois de ser pega nas ruas após o toque de recolher, é salva por um mascarado que se auto-intitula V. No dia 5 de novembro, ele convoca a população a se rebelar contra a tirania e opressão do governo inglês, provocando uma verdadeira revolução. Enquanto Eve tenta saber mais sobre o passado da figura misteriosa, ela acaba se descobrindo e seu papel no plano de V para trazer a liberdade do país. Lançado em 2005, o filme é baseado na HQ do mesmo nome escrita por Alan Moore, que tem um total de 73% no Tomato Meter do site Rotten Tomatoes. O segundo filme, A Onda, foi lançado em 2009 e retrata de maneira fiel um cenário escolar em que o professor tenta situar seus alunos na situação de um regime autoritário. Para isso, ele começa a atuar juntamente com seus alunos, formando uma corrente chamada A Onda. Ao longo da trama são mostrados diversos alunos e como a formação desse grupo extremista afeta as suas vidas, dentro e fora da sala de aula. No fim das contas, o experimento sai do controle do professor e o movimento acaba com uma reunião tensa entre os participantes da Onda e o professor Heinen. O resultado dessa reunião é o suicídio do aluno mais extremo do grupo, chamado Tim, e na prisão do professor. Para entender a história do filme A Onda e V de Vingança, é necessário entender a história real, a história de como surgiu os regimes totalitários, nazismo na Alemanha e fascismo na Itália. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava devastada, o pessoal estava desanimado, estava cabisbaixo, mas é nesse momento que surge um político com um discurso inflamado, dizendo para o povo: levante-se, orgulhe-se, a nossa nação é superior. E assim que surgiu o fascismo. O fascismo que foi um regime com características de totalitarismo, nacionalismo, unipartidarismo, corporativismo. E essas características todas têm algo em comum: a presença de um líder cuidando de tudo. O nacionalismo é a ideia de que não existe um indivíduo, mas sim uma nação. Essa nação forte e unida poderia ser superior a todas as outras. Indo para os outros conceitos, totalitarismo, o Estado controla tudo. Ele interfere na política, interfere na economia e em diversos outros setores sociais ou políticos. O unipartidarismo, existe apenas um partido, não existe oposição. A gente tem o anticomunismo, que é completamente, como o próprio nome sugere, anti qualquer tipo de ideologia socialista, comunista. Isso vem de regimes nazistas e fascistas. O que pode ser percebido é que um líder ele quer pegar o poder todo para ele. E num momento em que está todo mundo com fome, em pobreza, é muito fácil você ser influenciado por um cara, porque é bom você dar toda a responsabilidade de pensar por você nas mãos de um líder só. E assim, muitas pessoas são influenciadas. O João falou das principais características do nazifascismo, e elas são muito presentes nos dois filmes, A Onda e V de Vingança. Vem pra cá, Vitória. A primeira é o totalitarismo. Ele é presente no filme V de Vingança com a imagem do chanceler e do seu único partido em poder. Já na Onda, a gente consegue ver isso com o experimento que o professor faz com as crianças e que elas acabam desprezando qualquer outra pessoa que tenha uma ideologia diferente, a não ser do próprio movimento, a Onda. O segundo deles é o nacionalismo exacerbado, que pode ser visto em ambos os filmes com muita frequência. Como um exemplo, no filme A Onda, a gente tem quando um grupo de amigos começa a excluir outros amigos por causa que eles se acham superiores. Já no V de Vingança, a gente tem um exemplo dado bem no comecinho do filme, que mostra como a Inglaterra se acha superior aos Estados Unidos. Esse continua sendo uma colônia nesse universo alternativo do V de Vingança.
Terceiro é o culto ao líder, que fica fortemente marcado em ambos os filmes. No primeiro, É o filme A Onda, onde a gente vê o modo como os alunos tratam o professor deles de uma maneira formal, até fazendo cumprimento assim. e no V de Vingança... Nossa. E no V de Vingança temos a figura do chanceler, que é uma figura superior às outras e que todas as pessoas respeitam. Isso é fortemente demonstrado ao todo longo do filme. E tem alguma coisa para falar sobre isso, Arthur? Não, e com os discursos de ódio que ele prega pro povo e tudo mais, até porque a Inglaterra vinha de um tempo difícil nesse universo que eles criaram, ele conquista o povo. Isso mesmo. A última característica é o unipartidarismo, e ela pode ser vista nos dois filmes. Em V de Vingança, só tem um partido, o Partido Conservador do chanceler. Em A Onda, depois que eles se juntam, os alunos discriminam pessoas que são de outros grupos. Momento discussão. Pá! Então, galera, para começar a rodada de discussões, eu vou fazer algumas perguntas meio polêmicas no contexto do V de Vingança e os nossos convidados vão tentar argumentar e responder as minhas perguntas. Simbora. Então, como a primeira pergunta, ou primeira situação, a gente tem que o Alan Moore, em uma entrevista ao BBC, ele afirmou ter ficado muito satisfeito ao ver a sua obra sendo utilizada como símbolo para o radicalismo moderno, gerando diversos movimentos por aí a falar em prol do anarquismo. O que vocês acham sobre isso? Acho que é da hora ele ficar tipo, feliz com esses grupos pegarem a máscara do Guy Fawkes e usarem, porque como a gente sabe ele é um anarquista, então isso meio que tipo, vai junto com a ideologia dele, e já que ele ficou feliz, né, por que eu não ficaria? Samuel? Sim, eu acho que também... Acho que ele ficou feliz porque... né? Atualmente, se descobriu que o Anonymous Brasil, um movimento só no Brasil, digital, começou com um líder autoritário. O Anonymous, que usa a máscara do V de Vingança, começou com um líder autoritário. O que vocês acham sobre isso? Eu acho muito hipocrisia. Por que você acha hipócrita? Eu também, porque foge do conceito que era para ser, dos conceitos do princípio, né? Que vai contra isso, que é um conceito anarquista, né? Que era para ser, só que daí surge um líder autoritário no meio disso. É meio errado, né? Ainda usando a própria máscara do Guy Fawkes que lutou lá, e eu esse cara aí. É. Complicado. Eu não sabia dessa notícia, que era interessante você mencionar ela. Vocês Obrigado. estão revoltados com essa situação, né? Sim. Fica meio, né? Cara, eu acho que o Anonymous faz um trabalho excelente ao redor do mundo, né? Mas, tipo, se isso no Brasil, cara, isso acontece, não tem minha aprovação na SBR, se isso acontece. E você, o que você acha do grupo em si, Bia? Eu concordo com tudo que foi dito. Então, continuando a rodada de perguntas, eu queria saber se vocês sabem qual é a verdadeira história que aconteceu para se inspirar o filme A Onda. Então, pelo que eu sei, foi um experimento que foi chamado de A Terceira Onda, e nele falava que mesmo regiões democráticas ainda podiam sentir atração pelo fascismo, né? Na verdade, eu assisti um documentário que foi feito pelo History na história real da onda que aconteceu lá em Palo Alto, na Califórnia, com um professor. E qual que era o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Era Ron, alguma coisa assim. E aí conta, tipo, eles pegam os alunos que fizeram... Isso, Ron Jones. Eles pegam os alunos que fizeram parte desse experimento, pegam o professor e eles começam a discutir. E o documentário começa super, tipo, divertido, mostrando, tipo, a vida animada no estado da Califórnia, que é super vibrante, você pensa... Na assim, escola, nossa, né? na escola. E aí, esse experimento aconteceu nos anos 60, então já era meio recente a Segunda Guerra. E aí, mostra que, tipo, aí os alunos, eles, tipo... Sim, acontece o que aconteceu no filme mesmo. Só que aí tem algumas mudanças, tipo, pais acabaram ficando meio que envolvidos nisso também. E aí eles contam que o professor, ele era super carismático e aí no dia que ele foi começar a fazer esse experimento, ele chegou, tipo, mais sério, assim,
mais bravo, o pessoal ele ficou meio, tipo, confuso do que estava acontecendo. E aí mostra, tipo, vários alunos, tipo, tem uma garota lá que ela, garota não, né, que no vídeo ela é uma velhinha, mas mostra que, tipo, ela foi uma das que se rebelaram, que eu acho que ela foi a inspiração pra Carro, aquela personagem, que ela botou panfletos na escola e tudo mais. E tem, tipo, alunos que foram entrevistados que eles, tipo, falam que, tipo, nem lembro, tipo, de tal coisa, sabe? Como se eles não quisessem ter nada a ver com isso. Igual muitos dos alemães que o Ross contou pra gente, que, tipo, nossa, não, mas a minha família, ela foi totalmente contra, sabe? Que elas têm medo, tipo, que tem vergonha. Exatamente. É muito da hora. Sim. Eu nunca vi esse documentário pessoalmente, só que, tipo, eu não sei se ele é... Tipo, se o filme acontece igual aconteceu de verdade. Então, pelo que contou, tava tudo bem parecido, tipo, todos os acontecimentos, só que não chegou no nível que chegou no filme, que o Tim, aquele menino, ele acaba se matando no final, spoiler, assim, pra quem não assistiu. No experimento real que aconteceu na escola, o professor, ele parou o experimento, tipo, na mesma semana que estava acontecendo, porque ele viu que estava, tipo, saindo do controle, ele falou, tem que parar com isso. E ele viu que um pessoal tava ficando, tipo, muito... Envolvido, exatamente. Estavam se envolvendo muito com esse negócio, esqueci a palavra. Mas o próprio Tim também, eu acho que ele foi inspirado num outro aluno chamado Robert, se não me engano. Porque esse professor, ele também escreveu um texto contando a experiência dele nisso. Aí ele conta, né, desses alunos que acabaram ficando muito emocionalmente ligados a essa experiência. Pra vocês verem como que o fascismo surge assim do nada, com uma coisa que parece que nunca vai mais acontecer, acontece naturalmente numa sociedade. Se a gente deixar. É igual a frase que o Ross fala. Que o fascismo é uma cadela do sul. A cadela do fascismo tá sempre no sul. A cadela do fascismo tá sempre no sul. Então, ó, tem que ficar de olho aberto. Bom, muito obrigado pela entrevista. Foi ótimo tê-los aqui. Obrigada. Acabou a rodada. Bom, gente, agora a parte final do filme, a gente vai falar o que a gente achou deles e qual que a gente prefere e dar uma nota final. Pode começar, Arthur. Nota final. Primeiro falar do que mais gostou. Eu gostei mais do V de Vingança, porque, cara, é muito louco. E eu gosto muito do personagem do V. E nota 11/10. Nossa. Cara, pela primeira vez eu acho que eu tenho que concordar nesse canal com você, que eu preferi também o V de Vingança. Cara, porque eu acho que o diretor cria, tipo, ele faz uma... a gente consegue se conectar com o V de uma forma inacreditável, cara, isso é sensacional. Mas acho que eu não dou um 10 pro filme, porque tem umas falhinhas ali. 9,5. O meu também foi o V de Vingança. Eu achei que o jeito que ele foi, a história se desenrolou no filme foi muito sensacional. E que é baseado em um quadrinho, então, tipo, já ia ser bom. E a minha nota... tem que ser bom. O filme que eu mais gostei foi A Onda, e o que eu gosto muito desse filme é que foi baseado num estudo, né? Então, minha nota pra esse filme é 10. Cara, a gente não tá menosprezando aqui a opinião da Bia, Nunca. só que, tipo, V de Vingança eu realmente achei que é melhor, só que, tipo, A Onda é muito bom também, só que ele é em alemão. Ai, Samuel, frescura. Não, Discriminação. Mas tudo bem. Não, por exemplo, se eu fosse pra dar uma nota pra Onda, Eu daria eu 9,5. daria Não, Não, dá um 9,5, velho. Não, que o V de Vingança é Onda. Tipo, cara, é filmaço. porque... Deixa eu falar, é que o filme A Onda, ele não é tão... Tipo, ele não é muito bem produzido, Não igual o é V de high Vingança. sense, não é? Ah, mas a verba também nem mais. Não, então, por isso que o V de V de Vingança. Vingança, que tipo... Hollywood. Sim, é que, tipo, o V de Vingança tinha obrigação de ser melhor. Sim, mas mesmo assim foi muito bom. Quando uma Sim, repetição, sim. tipo, a sala toda na parte que ele atira, foi tipo, todo mundo, assim, a gente tava na mesma parte. Cara, é verdade, que eu comecei com o filme, o professor mostrou, né, o Wallace. Ele mostrou, eu falei, nossa, tipo, esse filme vai ser muito ruim. Só que no final tava todo mundo... Acredito, Eu acho que foi o único filme que deu, tipo, a sala ficou... Não, eu acho que os dois. O V de Vingança também gerou um rebuliço e tal, mas foi menos. Porque era, tipo, é esperado o final.
Mal a onda, mano, naquele final, todo mundo ficou tipo sem palavras, um silêncio muito estranho na sala. Então, 3-1, V de Vingança ganha nessa. Então, galera, é isso. Pronto, galera.